Então, bom dia a todos. Agora, oficialmente, esse é o nosso curso de tópicos especiais em sistemas térmicos. E neste semestre, esta disciplina será dedicada ao desenvolvimento do método de volumes finitos para a resolução dos problemas ou para simulação de problemas de transferência de calor e mecânica dos fluidos. Tá? Então, com esse cumprimento, eu vou partir para a nossa aula de hoje, que está dedicada às equações governantes. Já vou projetar o meu whiteboard, que hoje está branco, porque vou eu mesmo preenchê-lo ao longo do desenvolvimento da nossa aula. Então, eu gostaria só de um feedback de vocês. Estão vendo o meu whiteboard aí? Nosso quadro? Muito obrigado, tá? Então, pessoal, a nossa aula seria uma aula de equações governantes, tá bom? Então, eu vou chamar isso aqui de equações governantes da mecânica dos fluidos e transferência de calor. É complicado a gente falar que é de transferência de calor, porque eu não vou falar de radiação, tá? Radiação é um problema à parte. E que problema, tá bom? Mas, de qualquer maneira, nós vamos fazer desenvolvimento sobre um conjunto de equações que é extremamente relevante para a ciência. Tá bom? Olha, algumas ferramentas essenciais, que se você não se lembra, você precisa saber. Então, tem aqui ferramentas essenciais. Eu vou anotá-las aqui sem deduzir, tá? Então, a primeira seria o teorema de Gauss, da divergência. Falar teorema de Gauss é pouco. É pouco porque esse homem deve ter uns 500. Então, vamos lá. Teorema de Gauss da divergência é mais ou menos assim. Se você tem uma grandeza, um domínio simplesmente conexo, tá bom? De contorno, sei lá, C, não, envoltória C, eu vou fazer ele é no R3, tá? Então, esse aqui é uma superfície S, é um domínio V. Então, e tem um fluxo qualquer aqui, este fluxo pode ser o fluxo pode ser, vou tentar fazer aqui alguma coisa, que é uma grandeza de fluxo, tá? Ou seja, um campo vetorial A. O que diz o teorema de Gauss? Que A escalar N, onde N é o vetor normal exterior desse negócio aí, integrado em todo essa integralzinha é uma integral dupla, fechada só porque esse aqui é um domínio conexo fechado, né? Isso aqui tem que ser igual à integral tripla fechada, não estou anotando as integrais com 3, mas isso aqui é uma integral tripla fechada de div de A dv, tá? Então, esse teorema é muito importante, tem uma interpretação muito simples dele, isso aqui claramente, né? Se você pegar A escalar N e fizer o produto A dot N, isso aqui, na verdade, está calculando o quê, né? Isso está calculando como que se diz, a projeção do vetor A na direção normal da superfície. O que está normal, a componente de A normal à superfície é a componente que atravessa a superfície. Então, essa primeira integral aqui, ela está computando toda a quantidade de A que atravessa a superfície. E o que o teorema nos diz? Ele diz que a quantidade de A que atravessa a superfície é igual ao divergente de A. Isso aqui dá uma boa interpretação do que é o divergente de um campo vetorial. Se você, na verdade, pegar o A dot N e integrar em toda a superfície, você está vendo, está somando tudo que entra e tudo que sai, ou seja, o que ficou acumulado ali dentro. Então, a gente está vendo que o divergente de A tem a ver com essa, né, inflação da quantidade A dentro do domínio de integração, tá? Então, quanto que ele é acumulado ou não ali dentro, tá bom? Perfeito. Então, outra ferramenta essencial que nós precisamos, a minha letrinha
Está começando a esquentar ao longo do semestre. Esse é o teorema do transporte de Reynolds. Isso aqui tem várias versões desse teorema. Eu vou escrever uma aqui, tá bom? O teorema do transporte de Reynolds, ele diz o seguinte, que se você tomar a derivada, eu vou anotar com essa derivada aqui, não vou não, porque eu vou ser rebelde. Eu vou anotar com essa aqui, ó, a ddt, da integral no volume, tá bom? De alguma quantidade. Essa quantidade pode ser escalar, pode ser vetorial, pode ser basicamente o que você quiser, tá? Eu vou colocar essa quantidade aqui como sendo φ, assim, tudo bem? dV. Então, você está pegando uma quantidade φ e integrando em todo o volume. E o que você quer calcular é a derivada no tempo dessa integral, né? Observando que esse volume de integração pode variar ao longo do tempo, tá? A gente considera aqui neste caso, tá bom? Que existe também um campo vetorial que está movendo esse φ. Neste caso, seria o mesmo desenho que eu fiz ali em cima, só que usando o U, onde o U, assim, eu poderia ter feito com U esse aqui, tá? Eu vou anotar U aqui para ser a nossa velocidade. Né? O teorema do transporte de Reynolds é uma ferramenta da mecânica dos meios contínuos, né? Então, a gente está imaginando que, no fundo, esse φ ele é uma propriedade de um monte de partículas de fluido, e essa propriedade é carregada pelas partículas, né? Então, à medida que ela anda, né, que o escoamento acontece, se você marcar uma certa quantidade de partículas nesse escoamento, e você observar então o que está acontecendo, né, quiser calcular a derivada no tempo, você vai ter que dividir essa derivada em duas partes. Uma é o quanto que a propriedade φ varia localmente, ou seja, você fica parado e vê quanto que ela varia, mais o tanto que essa propriedade φ é transportada através do volume que você está integrando. Então, esse aqui é o volume T, que varia no tempo, pode variar no tempo, tá? Isso que eu quero dizer. Olha, e aqui então seria como esse termo aqui? Ele seria, é bem parecido com esse teorema da divergência aqui, porque é um fluxo líquido. Então, ia ser quem? Ia ser φ vezes U escalar N ds. Tá? Então, na verdade, nesse formato aqui, ó, a gente está vendo uma possível, né, o teorema do transporte de Reynolds. Você sabia que, não sei se você está ligado nisso, tá? Mas o teorema do transporte de Reynolds, ele é precisamente a regra de Leibniz, ou o teorema de Leibniz, quando você tem que derivar, perdão, funções em integrandos, tá certo? Que o limite de integração varia com o parâmetro de integração. Na verdade, o teorema do transporte de Reynolds é uma versão da fórmula de Leibniz, só que em 3D. Tá? Então, olha, estão essas duas ferramentas, isso é parte do curso ou de transporte de momento, ou de mecânica dos meios contínuos, ou de mecânica dos fluidos 2, aqui na Universidade do Brasil. Acho que em mecânica dos fluidos 1 a gente também vê, tá? Então, com essas ferramentas essenciais, eu faço minha primeira pergunta. Dúvidas? Querem algum comentário, alguma dúvida? Eu só ia dizer que é nesses cursos aí que você falou mesmo, eu lembro que eu vi em Fluidos 2 e também Dinâmica dos Fluidos. Uhum. Especificamente a Dinâmica. parte do Leibniz, em É, Dinâmica dos Fluidos. exatamente. Em dinâmica dos fluidos aparece. Quem falou foi o Leonardo, né? Aham. Exatamente. A regra de Leibniz é precisamente isso aqui, só que em 1D, né? Inclusive, a regra de Leibniz fica mais clara assim, ó. Se você pegar esse cara aqui e usar o teorema da divergência lá em cima, então assim, mais teorema da divergência, isso aqui ficaria uma integral de volume. Cara, minha letra ainda está um negócio horroroso. Integral de volume do div de φ u dv.
Sabe por que eu gosto de escrever? Integral de volume de div de φ UdV. Pouca gente faz essa relação entre a integral do divergente com os limites de integração como é que fala? De uma integral. Quando você faz uma integral, por exemplo, se você pegar a integral de f, isso que eu vou apagar, tá? F de x dx, isso aqui é indo de A até B. Se você conhece a primitiva de f, a primitiva é f maiúsculo, vamos supor, tá? Então, esse resultado aqui é fb menos FA, e aqui a gente sabe que a regra principal é que f' de x tem que ser f'zinho de x, que é praticamente o teorema fundamental do cálculo, né? Então, olha que interessante. Eu não sei se você está reparando, ou se você repara com isso com clareza, essa integral aqui, né? Essa integral de volume aqui, ó, ela, como é que fala? Ela é uma integral da derivada, não sei se você está vendo, ó. Ela é uma integral da derivada, né? Na verdade, ela tem muito a ver com esse teorema, esses dois limites de integração aqui. Porque, no fundo, quando você olha aqui para cima, ó, você vê o meu mouse quando eu estou apontando ou não vê o mouse? Eu O acho seu que eu mouse está parado aqui. vejo. Ele tá parado, é isso que eu tô pensando. Ele está mexendo agora? Não. Porra, como é que será que faz para ver o mouse, hein? Agora Ah, mexeu. agora mexeu. Ah, cara. Olha que louco. Quando eu mexo o mouse com a caneta da Pentablet, ele não vai. Quando eu mexo com o mouse mesmo, ele vai. Você vê. Não é doido isso? Ó, tá vendo o mouse mexer aqui nesse termo, né? Sim. Esse termo aqui, ó, equivale a esse cara, porque ele é o valor de φ. Ih, minha gente, aconteceu um negócio aqui. Pera um pouquinho, dá um segundo. Ok. Tinha tocado a campainha aqui em casa, eu tive que ver ela, desculpa aí, eu gravando isso tudo, tá? Bom, mas enfim, eu estava falando disso aqui, que isso aqui é o valor da φ avaliado no contorno, tá vendo? Porque o S é o contorno do volume de integração. A F maiúscula que está avaliada no contorno, aqui o contorno é B e A, tá? Tem uma correlação muito grande. Quando a gente estuda volumes finitos, ou elementos finitos, a gente tem que usar esse tipo de coisa. Bom, muito bem. Eu vou continuar aqui. Ó, mouse mexendo. Beleza. Então agora vamos para a primeira lei, né? A primeira lei que aparece lá no Malalazakra, sei lá, o Versteg, eu vou falar o primeiro cara, tá? Na verdade, essa primeira lei aí que aparece em todos como é que fala? Se você vai trabalhar com, né, a mecânica dos fluidos, né? Em geral, é o princípio da conservação da massa. Então, vamos começar agora com a conservação da massa. Como eu falei, eu pretendo fazer isso rápido e apontar para coisas que eu acho relevantes e deixar uma equação reservada para a gente calcular. Então, qual é que a gente está trabalhando em que contexto, né? O nosso contexto é que tem um escoamento que acontece ali. Esse escoamento tem um campo de velocidade U, toda vez que eu grifar é porque ele é um vetor. Aí o que a gente faz? A gente joga uma tinta azul em um monte de partículas aqui. Se a gente supor que a hipótese do meio contínuo é válida, ou seja, as partículas não podem se dividir, né? Uma partícula que está do lado da outra sempre fica do lado da outra, assim, elas vão, né? Isso aí, a gente sabe que a hipótese do meio contínuo é uma aproximação, mas é uma aproximação muito boa na mecânica dos fluidos, né? Então, na verdade, o que acontece é que quando você joga um monte de tinta nas partículas, as partículas que estão coloridas ficarão coloridas para todo sempre. Então, se você identificar o volume de integração como as partículas coloridas de azul, né, esse volume de integração tem uma superfície de contorno S, que pode se deformar à vontade, mas que será sempre formada pelas mesmas partículas, e o volume de partículas lá é o volume V, que mais uma vez também pode se deformar, pode mudar de forma, né? Ele pode ficar inclusive maior ou menor, porque essas partículas
né? Podem se comprimir ou se expandir, mas as partículas vão ser sempre as mesmas. Então, o que diz o princípio da conservação da massa? O princípio da conservação da massa, na forma mais simples dele, diz que se você tomar a derivada no tempo da massa, desse conjunto de partículas, que é sempre o mesmo, porque eu joguei uma tinta lá nelas, então eu quero medir o conjunto que é sempre o mesmo número de partículas. Se não tiver reação química, se não tiver reação atômica, reação química porque pode mudar os componentes, né? No caso de reação química, eu teria que olhar por componentes, a massa por componentes. Mas se a massa não sumir, tá certo? Então, a derivada no tempo da massa desse volume é zero. Esse é o princípio da conservação do fluxo. Pronto, acabou. Então, agora é muito fácil. Agora, o que a gente faz? É só você se lembrar que, na verdade, se você quiser calcular a massa daquilo ali, é a integral no volume. Eu não vou ficar anotando que esse é o volume que varia com o tempo, não, mas ele varia, tá? Com certeza eu vou começar a esquecer já já. Aí você pega o ρ, eu também só vou anotar uma vez aqui, porque ρ, que é massa específica, densidade, tá? Ela depende do x e do tempo, né? dv, né? E isso aqui, se eu integrar ρ dv, dá a massa. Então, quer dizer que você pode pegar aquela lei ali de cima e escrever assim. Aí você usa o teorema do transporte. Se quiser, vou fazer aqui embaixo. Ó, o teorema do transporte aqui embaixo. Se eu usar o teorema do transporte, isso vai ficar a integral no volume de dρ dt mais a integral na superfície de ρ escalar n ds. E tudo isso igual a zero, tá? Ou se você usar o teorema da divergência aqui, você vai ver que legal. Isso vai essa integral de superfície vira uma integral de volume do tipo div de ρ dv, né? E aí tudo vira uma integral de volume só, se você quiser. Essa integral de volume só é a integral de volume de, bota um colchetão aqui, dρ dt mais div de ρ dv, e tudo isso é igual a zero, tá? Eu vou puxar aqui para a banda de cá uma observação, é outra ferramenta matemática que a gente usa, que chama o teorema da localização. Também é conhecido como lema de Raymond Dubois. O teorema da localização, ele é o seguinte, ele diz assim, se você tem uma integral que vai de A até B, eu vou começar falando o que não é para depois falar o que é, tá? Aquela regra esquisita, né? Você pega assim, eu vou pegar a integral de A até B de uma f de x dx. Se isso aqui é igual a zero, eu não posso concluir que f de x é zero, né? Por quê? Porque eu posso estar com uma certa função, faz isso, por exemplo. E aí, quando você, isso aqui é A, isso aqui é B, e se você integrar essa função entre A e B, esse cara aqui pode dar zero, e a f é diferente de zero, mas ela não dá zero. E a integral dá zero, né? Agora, observa bem, se tem uma situação diferente, é que se você complementar essa frasezinha aqui, ó, né? Se a integral de A até B de f de x dx é igual a zero para todo A e B que pertence a um certo domínio, tá? Então, eu vou chamar esse domínio de V contido no real, tá? Ou seja, aqui eu só estou falando, se tem um intervalo qualquer, né? Então, qual que é a brincadeira aqui que eu estou querendo dizer, né? Estou querendo dizer o seguinte, se você pegar aqui um troço assim, e você define que esta região aqui, você tem certeza que essa região V, aí você pega quaisquer intervalos A e B aqui dentro. Pode ser esse aqui pode ser, esse aqui é o A1, B1, esse aqui é o A2, B2, qualquer AB aqui, opa, tá? Se você pegar qualquer AB aqui dentro,
Se para todo AB a integral dá zero, não importa quem é A, quem é B, pelo menos dentro daquele domínio V, eventualmente o V pode ser o real inteiro, tá? Então, neste caso, isso implica que o único jeito da integral ser sempre zero, não importa o domínio de integração, é que a função seja zero, tá? Então, o que acontece? Qual é a conexão dessa ideia aqui com o que eu vou escrever agora? Olha, se você fizesse essa mesma dedução para um outro domínio, por exemplo, se você resolvesse pegar ou pintar essas partículas de vermelho, ou se você resolvesse pintar essas partículas de verde, a mesma lei, as mesmas conclusões que nós chegamos para o domínio de partículas coloridas em azul, nós chegaríamos para as coloridas em vermelho e verde. Ou seja, isso acontece independente do volume de integração, do domínio de integração, desde que este domínio de integração esteja contido no espaço fluido, né? Naquele conjunto de fluido, tá? Então, como V, isso quer dizer o seguinte, a gente resume isso dizendo, como V é arbitrário, como V é qualquer, só vou escrever isso dessa vez, como V é arbitrário, isso implica que dρ dt mais div de ρ é igual a zero. E essa aqui é a nossa equação da continuidade. Tá? Dúvidas? Comments? No doubts, no comments? Por enquanto, não, professor. Beautiful. Então, observações. Casos especiais, né? Primeiro caso, sei lá, seria permanente. Se a gente tiver em regime permanente, o que acontece? O dρ dt é zero. E como é que fica essa lei de conservação da massa para regime permanente? Fica assim. Tá? Agora eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que o seu livro não fala. Tá? Eu tenho certeza que eu estou lendo nele, certo? Que é o seguinte, incompressível. Quem já foi meu aluno de alguma matéria que não foi meu aluno de métodos numéricos, essa coisa, foi meu aluno de coisa de fluidos, vai lembrar que eu já falei isso, que eu sempre falo. Incompressível. O que é um fluido incompressível? Vamos lá, alguém sabe o que é um fluido incompressível? Eu lembro que em fluidos a gente viu que era que a massa não. Como é que é? Eu não lembro se era massa específica, era a massa não varia de dentro de um espaço infinitesimal de volume, alguma coisa assim. Ixi, ficou complicada a definição. Ah, Eu lembro que você, tipo. Eu lembro que tinha um peguinha, porque dependendo do jeito que você falava, realmente ficava um pouco diferente. Normalmente eu associo com, tipo, você não ter um fluxo líquido de massa em um volume mais ou menos. Tipo, acho que era o divergente era igual a zero da massa. Isso. Divergente tem que ser Agora tá. zero. Eu vou começar ao contrário, tá? Eu esperava que alguém chegasse aqui e falasse o óbvio, que é o que está escrito lá no livro. O óbvio é o seguinte: ρ constante. Muita gente, inclusive esse livro-texto de vocês, chama ρ constante de fluido incompressível, tá? Eu não gosto de falar fluido incompressível. Por que eu não gosto de falar fluido incompressível? Porque você pode pegar o ar e ele se comportar como incompressível. E o mesmo ar, em outro escoamento, se comportar como compressível. Basta você pensar que você tem equipamentos como compressores de ar, tá certo? E que, de fato, pegam o rho do ar e aumentam, né? Então você tem aquilo ali. O mesmo acontece com a água, não se engane, tá certo? Não é porque a água é líquida que você não consegue mudar o volume dela. Consegue sim, você só tem que fazer muito mais pressão. Ela resiste muito mais a isso, mas ela aceita. Na verdade, gente, qualquer coisa aceita. Aço aceita ser comprimido. Haja visto o que acontece nas estrelas. Se você der gravidade o suficiente, na verdade,
Um dia o Sol vai esfriar, o movimento browniano vai enfraquecer ali, a gravidade vai pegar aquela matéria do Sol e vai comprimir, que ele vai explodir de novo. Isso acontece até com estrelas muito maiores que começam a produzir metais mais pesados, né, e tal. Então, toda a matéria do universo pode sofrer o fenômeno da compressão. E depende dos processos a que essa matéria, os processos que você submete ela, tá? Agora, olha só, se o ρ é constante, vamos supor que você tem uma situação ou você tem um fluido, ou por algum motivo você pode considerar que ρ é constante. ρ constante significa que tanto dρ dt é zero, também significa que o ρ sai desse divergente, tá? O ρ sai do divergente, eu vou escrever assim, dρ dt igual a zero, e grade de ρ é zero. Então, neste caso, a lei vai ficar simplesmente div de U é zero. Então, aqui tem uma coisa importante. Se o ρ é constante, o div de U é zero, tá? O peguinha, que alguém se lembrou aí, o peguinha é o seguinte, ó. Se você pegar a equação da conservação da massa, e aqui eu vou falar, o peguinha para mim é, na verdade, qual é a situação incompressível. Tá? Incompressível é assim, ó, rigorosamente falando, é quando você pega naquele escoamento uma partícula de fluido e o volume dela não muda. Tá? Então, o que é incompressível? É o volume de uma partícula de fluido não muda, é constante. O que significa? Significa que se você tem lá seu escoamento, e o que é uma partícula de fluido? É uma porção bem pequenininha de fluido que está lá, assim, ela é tão pequena que ela tem um volume infinitesimal, né? Mas se você pegar essa partícula e ela está sendo convectada pelo escoamento, ela está andando ali dentro, tá bom? E olhar o volume dela aqui e o volume dela aqui, ele vai ser constante, tá bom? Então, o que significa isso? Incompressível. Como é que eu faço para medir a variação do volume de uma partícula à medida que ela anda? Eu tenho que pegar a derivada material do volume daquela partícula. E esse cara tem que ser zero. Isso é incompressível. Vamos ver a consequência que isso tem. Olha só, né? Incompressível no sentido é que não varia o volume. E quem é incompressível é o escoamento, não é o fluido. Tá? Olha só, vamos ver. Por quê? Se você pegar a lei da conservação do momento, ou da massa, eita, eu já estou falando muito hoje, dρ dt, rapaz, que eu gosto tanto disso. Então, mais div de ρu é igual a zero. Então, eu vou usar cálculo vetorial aqui para escrever isso aqui como sendo ρ, não, outro lado, U escalar grade ρ mais ρ dividido. Tá? Isso aqui é uma identidade vetorial para aquele div ali. Então, olha só que louco vai ficar. Vai ficar assim, dρ dt mais U escalar div de ρ é igual a menos ρ dividiu, né? Eu botei aqui, fiz as contas, se você não entendeu a conta, me avisa. Esse cara aqui, ó, é dρ dt. Do outro lado ficou menos ρ dividiu. Olha que interessante agora. O que interessante é que o ρ é, na verdade, o inverso do volume específico. Então, você pode dizer que aquele dρ dt é a mesma coisa que d dt do inverso do volume específico. Se você usar a regra da cadeia aqui para derivar, a derivada de 1 sobre v é menos 1 sobre v ao quadrado vezes a derivada de v. Então, substitui essa continha que eu fiz aqui lá em cima, vai ficar assim, ó, menos 1 sobre v ao quadrado dv dt é igual, eu vou
menos, em vez de escrever ρ, eu vou escrever 1 sobre V, dividir U. Amigo, olha que legal. O menos vai à glória, um desses V também vai, você chega à conclusão que dividir U é igual a menos 1 sobre volume específico, D vezes o volume específico, dt. Ora, o volume específico, você sabe que é a mesma coisa que o volume da partícula material dividido pela massa da partícula material, né? A massa dela não muda, a massa da partícula material é a mesma, ela é uma partícula mássica, ela é um elemento essencial do negócio ali. Então, esse negócio que é a mesma coisa de botar esse M aqui dentro, lá fora, ele vai cancelar, e isso vai ficar 1 sobre V, dV, dt. A conclusão final maravilhosa é o que 1 sobre V dV dt é igual a div de U. Ou seja, se o volume da partícula não varia, o div de U é zero. Se o volume da partícula não varia, o div de U é zero. Outra maneira da gente ler isso aqui, o div de U é a taxa de variação do volume de uma partícula material por unidade de volume. Taxa de variação do volume da partícula material por unidade de volume. E aí? Então, qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte, ó. Se o escoamento é incompressível, div de U é zero. Agora, se o div de U é zero, não precisa de ρ dt ser zero e nem U escalar grade de ρ ser zero. O único termo que vai ser zero dessa equação aqui, que é a equação mais geral, ó, essa equação aqui, ó, é a equação mais geral. Essa que eu estou passando o mouse aqui. Então, se o div de U é zero, como que essa equação mais geral fica simplificada? Ela fica simplificada como sendo dρ dt mais U grade de ρ é igual a zero. Então, eu vou colocar essas duas coisas, porque isso aqui é que é incompressível, tá? E qual que é a principal diferença do compressível para o ρ constante, do incompressível para o ρ constante? No ρ constante, essa segunda equação aqui de baixo não rola, ela não tem. Ρ constante significa que o div de U é zero, dρ dt é zero e o grade de ρ é zero, tá? Agora, se o escoamento é incompressível, o div de U é zero, mas o ρ pode variar desde que ele varie obedecendo a esta lei aqui de baixo. Observe que mesmo que o escoamento seja permanente, ou seja, o ρ não varia com o tempo, o escoamento pode ser U escalar grade de ρ. A categoria de escoamentos em que U escalar grade de ρ é zero é chamada de escoamentos estratificados. E, se eu não me engano, tem que ser estratificados com S mesmo, porque isso é de extrato, de camada, tá certo? Eu vou até conferir. Estratificado, é isso mesmo, tá? Porque uma camada, ela tem que ser estratificada, né? Com X seria de extrair, né? É a diferença entre os estratos das camadas geológicas e o extrato de tomate, tá bom? Dúvidas? Professor, Diga. eu tive uma dúvida. Porque o senhor dividiu entre a análise do que seria o ρ constante e do que seria o incompressível. Mas, por exemplo, no incompressível, a massa já é uma característica do elemento, então ela não vai mudar. E a gente disse que o volume também não ia mudar. Isso. Da partícula material. Aí, por exemplo, aí a gente encontra essa equação do ρ, dρ dt, a derivada dele no tempo. Invariavelmente o ρ também não está variando? Tipo, ele não ia variar. Entendi. Na partícula, olha só, Roberto, boa pergunta. O ρ da partícula não vai variar, você tem toda a razão. Se você pegar a massa específica dessa partícula aqui, quando ela está no tempo t aqui, e quando ela está no tempo t mais delta aqui, a massa específica dela é constante.
Não variou. Só que a massa específica dessa partícula que está de vermelha lá não precisa ser igual à massa específica dessa outra partícula aqui. Ou seja, o ρ pode variar quando você... E aí, eu estou olhando para as partículas. Isso quer dizer o quê? Que aqui eu tenho um ρ e aqui eu tenho outro. ρ1 e ρ2. Ou seja, teve, por exemplo, um gradiente de ρ nessa direção. Só que o escoamento estava acontecendo nessa direção. Tá? De maneira que quando você olhava, né, ao longo da trajetória de uma partícula, o ρ nunca variou, mas se você andar no espaço nesse escoamento, você vai ver variações de ρ. Então eu posso dizer, por exemplo, o gradiente eu entendi. Agora no tempo, o ρ ainda pode variar? Pode, mas aí seria uma variação muito mais complexa. Por quê? Porque daí teria que ter simultaneamente gradientes de ρ que compensassem e a partícula viajar entre as posições de gradiente de ρ, a partícula, de maneira que ela fosse para posições onde o ρ varia com o tempo de forma que um compensasse o outro. Essa seria uma situação, digamos, muito artificial, muito rara, que eu não sei quando que acontece de verdade, tá? Mas seria o seguinte, você teria a partícula, ela não ia caminhar numa linha em que o ρ dela ficaria constante, porque o ρ ficaria constante dela nessa partícula em que ela ia, nesse caminho que ela ia variar. Só que ela ia ter que andar por posições no espaço em que o ρ varia também. Para que as variações do ρ no espaço, que é esse cara aqui, fossem precisamente compensadas pelas variações de ρ no tempo. É bem complexo mesmo. Não, não é que é Mas meio que complexo, é artificial, a né? partícula ela não vai variar o ρ dela, mas ela vai Não, não andar em vai. espaços que o ρ está variando por causa do gradiente. É. Só que à medida que ela. É como se fosse o seguinte, ó. Ela vai andar. O que acontece é o seguinte: a gente imagina que essa aqui, vamos supor que essa partícula que está aqui, ó, ela foi desse ponto para esse aqui, e o ρ dela aqui não variou, beleza? Agora começou a ter digamos assim, uma rarificação desse escoamento. Ou seja, vamos supor que você está. Que por algum motivo a pressão está diminuindo, tá? E o ρ, e é um escoamento de gás, e o ρ está abaixando também, tá bom? Então, vamos supor, como é que ele continuaria incompressível? A partícula ia ter que sair, e o movimento dela, ela não ia poder mais fazer essa trajetória. A trajetória dela ia ter que sair daqui do ponto ρ1, ou do ponto 1, e ir para um ponto 2, sei lá, aqui, ó, em que, digamos assim, no ponto 2, naquele instante t, o ρ era maior, só que no instante t mais ΔT já teve um gradiente ou seja, no instante t tem um gradiente de ρ, porque lembra bem, no gradiente, essas derivadas são tomadas assumindo que o tempo é constante. Então, porque elas são derivadas parciais do espaço. Então, o que acontece aqui? No gradiente, essa partícula teria que estar mirando uma posição onde o ρ é diferente. Só que quando ela vai para essa posição onde o ρ seria diferente, porque ela estava mirando naquela posição, ou seja, ela estava apontando na posição do gradiente, tá? Então, quando ela chega lá naquela outra posição, ela já sofreu, ela simultaneamente sofre uma variação temporal do ρ que compensa aquela diferença de ρ no gradiente. Porque essa aqui já é uma variação que ela foi para ela continua tendo o mesmo ρ. Só que quando você olha isso eulerianamente, esta posição aqui não tem mais o mesmo ρ, ele variou por causa que o teu ρ dt está variando. E quando você também olha eulerianamente e compara o ρ desta posição e desta posição com o tempo fixo, eles também são diferentes. Mas a partícula, quando viajou de uma posição para outra, e variou o tempo e o espaço simultaneamente, ela manteve o ρ constante. Entendeu ou não? Acho que eu entendi, sim. Que é Sim. a parte do compensamento que eu estava meio nebulosa, mas agora acho que eu entendi. Porque a questão toda é que nesse termo aqui, o espaço está constante, e nesse termo aqui, o tempo está constante. Né? Agora, o movimento da partícula, nenhum nem outro está constante. Então, se ela andar numa linha em que esta característica acontece,
nesta linha, é como se ela estivesse simultaneamente querendo compensar as variações espaciais com as variações temporais, ou vice-versa. Ela está percebendo que o ρ dela está aumentando, então ela vai para um lugar onde o ρ diminuiu, entendeu? A trajetória que faz isso seria essa trajetória especial, especialíssima, artificialíssima, em que o escoamento continuaria sendo incompressível. Tá? Agora, muito embora isso seja uma coisa muito especial e rara, digamos assim, esta aqui já não é tão rara, né? Porque os escoamentos estratificados acontecem, são pelo menos bons modelos para o escoamento atmosférico, para alguns escoamentos de convecção e para o escoamento marítimo. Obrigado, Beleza? professor. Valeu. Falou. Olha, então agora eu vou falar o seguinte, ó. Então, o princípio da conservação da massa para nós ficou bastante elaborado. Então, mas quais são as equações principais para a gente? São essas duas aqui, ó. Então, no final eu vou fazer um compêndio assim e juntar todas, tá? Agora eu quero falar sobre o princípio da conservação do momento linear. Não vou não. Eu vou falar assim, ó, conservação de um escalar que difunde, tá? Então seria assim, conservação. Olha, eu não vou chamar de conservação. Eu vou chamar transporte de um escalar passivo. O que é um escalar passivo? É um poluente. Então, vamos supor que você foi lá fazer a sua meditação matinal e ligou um incenso. Aí o incenso, ele vai então liberar aquela fumacinha, essa fumaça não reage mais, né? E ela depois que ela sofreu a reação química, ela não sofre mais, então ela vai ser só transportada para o ambiente. Então eu vou assumir que esse escalar passivo, tá? Ele sofre duas coisas. Ele é transportado por difusão, ou seja, a fumaça, ela tende a viajar do lugar onde tem menos poluente do lugar que tem mais poluente para o lugar que tem menos poluente. Então tem uma coisa muito importante aí, que é o seguinte, tá? Tem um fluxo desse escalar passivo, eu vou chamar esse escalar passivo de φ. O φ poderia ser, por exemplo, a concentração, tá certo? De um determinado componente químico, a concentração daqueles aromáticos, a concentração de CO2, a concentração de algum material, né? Pode ser, por exemplo, a temperatura, como nós vamos ver que isso encaixa muito bem também com a temperatura, mas imagine que isso ali é a concentração de algum componente químico, tá? Então, o que é o fluxo dele? O fluxo é a taxa de transporte por difusão, se quiser, um fluxo difusivo, a taxa de transporte, a taxa de variação no espaço, tá certo? Que esse cara sofre. Então, isso aqui vai ter um coeficiente de difusão, porque ele vai depender das características, se ele vai mais rápido ou mais devagar, vai depender do gradiente de φ, e tem que botar um sinal de menos aqui só para compensar assim. Se você tem uma região com muito φ, se você tem um lugar que tem muito φ, a tendência do processo difusivo é levar o φ para um lugar que tem menos φ. Então, ele vai contra o gradiente. Lembrando que o gradiente é positivo no sentido crescente, né? Então, por isso que a gente coloca esse sinal de menos. Então, vamos imaginar alguma grandeza que sofra isso aqui, né? Então, o que seria? E podemos ter também uma fonte de φ. O que seria a fonte de φ? Né? A fonte de φ seria a pontinha do incenso ali, né? Então, beleza. O que eu vou imaginar? Aqui, além dele poder difundir, que esse φ também está no escoamento, tá? Que o φ está ali no escoamento. Eu estou fazendo uma inversão aqui da minha própria aula, tá? Então, o que acontece? Tem aqui um escoamento. Eu vou pegar uma porção desse escoamento de partículas ali, tá? São partículas materiais.
O Φ é o poluente que polui essas partículas materiais. Então, ou seja, uma partícula material pode ter 0 Φ e, de repente, ela pode ter mais Φ, porque ela recebeu aquele Φ. Aquele Φ é o poluente, é o escalar passivo, tá? Então, esse escoamento acontece com U. E aí, o que é essa lei? O que seria uma lei de conservação do Φ, né, para este conjunto de partículas? Eu sei o seguinte, que vai ser assim, a taxa de variação no tempo da quantidade total de Φ lá dentro. Então, vamos supor, aqui já não seria, vamos supor, se o Φ fosse a concentração de um material, isso aqui não seria a taxa de variação da concentração, seria a taxa de variação vamos supor que fosse concentração de CO2, tá? Né? Isso aqui não seria a concentração de CO2, seria a quantidade mássica total de CO2 lá dentro, tá bom? Então, a taxa total de CO2 ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual a tudo que o tanto de CO2 que atravessa. Opa, fazer um vetor normal aqui, ó. Esse aqui é o vetor normal, tá? E aqui seria o fluxo. O fluxo difusivo, né? Que está acontecendo pelo processo de difusão. Então, pensa bem, você tem que imaginar que esse volume azul está se movendo. Mas à medida que ele se move, uma parte o Φ pode, o gás carbônico, né, o gás carbônico pode entrar dentro das partículas desse volume material por difusão, né? Só que a única parcela que entra aqui, essa para entrar por difusão, ela tem que cruzar a fronteira. A parcela de Φ que cruza a fronteira é F escalar N, né? E aí tem uma coisa, ela vai aumentar o Φ se ela for positiva. Positiva, assim, se ela entrar, né? Se ela entrar, então eu falei positivo, escrevi um negativo, é um problema cognitivo terrível, né? Mas o que acontece? Por que eu botei esse menos? Porque se o F apontar na mesma direção do N, ou seja, se o produto escalar der positivo, significa que o fluxo está tirando o gás carbônico de dentro das partículas materiais. E o contrário vale. Portanto, eu tenho que multiplicar por menos, né? Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de gás carbônico dentro da minha parte do meu volume de partículas quando o produto escalar do fluxo difusivo pelo vetor normal produto escalar for negativo. Então, para dar positivo, meto um sinal de menos aqui. E aí eu tenho que somar tudo isso que acontece na interface, né? Ou seja, você tem que somar se você somar todo o fluxo difusivo ao longo desse cara, da fronteira do seu volume, isso vai dar a taxa total de variação do gás carbônico lá dentro, né? E aí, neste caso, eu fiz esse φ maiúsculo aqui, cruzando, porque ele não é igual a esse. Este aqui é este por unidade de massa. Eu vou usar o mouse, perdão. Este pequenininho aqui é o grande, só que por unidade de massa, tá? E agora eu vou escrever o seguinte: vai que você está justamente na região onde tem o seu gerador de incenso lá, tá? Ou se aquilo é uma reação química que está acontecendo, vamos supor que está acontecendo uma reação de combustão, então em algum lugar você não tem gás carbônico, acontece a reação de combustão, e aí tem, né? Ou seja, você pode ter uma fonte de gás carbônico, uma fonte de Φ aqui. Então, isso aqui é um termo de fonte, e eu vou botar dV. Se ele é um dV, significa que a unidade desse cara aqui, ó, a unidade desse cara é em unidades de Φ maiúsculo por unidade de volume, né? Porque daí quando você integra, vai dar a unidade de Φ maiúsculo, né? Por unidade de volume, por unidade de tempo. Desculpa, né? Por unidade de volume, por unidade de tempo, porque tem o dt aqui. Tá bom? Então, olha lá. Fiz isso e agora é muito fácil, tá bom? É só você aplicar o teorema da divergência, você vai ver que isso aqui vai dar a integral de V menos div de F, tá certo? Aqui você usa o teorema do transporte de Reynolds, isso vai dar a integral no V de
como é que fala? Ai, gente, eu devia ter feito uma coisa importante aqui. Ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui, desculpa aqui, tá? Peraí. Quem é aquele fisão lá? Eu vou escrever aquele fisão ali aqui, ó, antes de fazer isso. Esse fisão vai ser a integral no volume, tá? Aí eu vou escrever aqui assim, ó, rho fizinho dv. Por que que eu botei esse rho? Porque este fizinho aqui, ó, ele tem, aqui eu vou botar unidades de φ maiúsculo. Esse colchete significa unidades de, tá? Então, se vamos supor que esse φ maiúsculo aqui tem unidades de massa, que seria a quantidade de gás carbônico, tá? Ou o número de moles, por exemplo, ou pode ser também energia, né? Vamos supor se fosse energia, então seria joule, né? E aí tem que ser isso aqui é φ por quilograma, né? Esse cara aqui, o φzinho, tem unidade de... Fosse joule, se fosse energia, era joule por quilograma, né? Ou seja, o φzinho, Ctrl Z, é a quantidade específica intensiva associada a φ maiúsculo, né? Então, por exemplo, se fosse energia interna, isso aqui seria energia interna específica, né? Aí você tem que multiplicar pelo ρ, porque daí esse cara aqui dentro fica por unidade de volume, que quando multiplica pelo dV, dá o φ de novo. Então, tem que ser assim, tá? Então, olha só o que eu vou fazer, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou calcular aquela derivada lá, aquele d dt vai ficar, na verdade, a integral no volume de ρφ dv, que você usa o teorema do transporte, que beleza, ele vai ficar assim, d dt de ρφ. Eu já vou usar o teorema da divergência e botar todo mundo junto, div de ρφ u, tá? Ó, o que eu fiz foi só essa parte aqui, hein? Vamos ver se dá, se eu botei aqui no teorema do transporte. Acho que eu coloquei em algum lugar aqui. Aqui, ó. Já botei um. Aqui tá dentro aqui quem tá? Tá só φ, né? Lá eu botei ρφ, tá? Então aparece um ρ aqui do lado. Ah, dv. Tudo bem? Então, vamos juntar isso aqui tudo, ó. Né? Na hora que a gente junta tudo isso, vai ficar como? Vai ficar assim. Portanto, vai ficar a integral no volume de d dt de ρφ mais div de ρφ vezes u. Isso aqui está no volume. É igual. Agora eu vou pegar lá o termo difusivo, ó, com aquele menos lá, que ficou pequenininho ali, mas não pode esquecer, ele é super importante. Menos a integral de div. Eu já vou botar aqui dentro quem é o fluxo. O fluxo é menos o coeficiente de difusão, grade de φ, dv, isso aqui eu não V, mais a integral do Sφ dv, pronto, tá? Aí, se menos vai a glória com esse, bota todo mundo na mesma integral, usa o teorema da localização, a gente aterriza onde? Nesta equação que eu vou falar um pouco sobre ela. ddt de ρφ mais div de ρ, acho que eu vou botar u primeiro. Uφ, tanto faz, você sabe, né? Uφ é igual a div de gama grade φ mais Sφ. Tá? Então, vou dar uma grifadinha aqui. Quero te ouvir se você tem dúvidas.
Isso é uma equação geral de transporte. Vamos dar o nome de cada termo aqui. Esse aqui seria o termo transiente. Esse cara aqui é o transporte convectivo. E ele está associado a quê? Tá? Esse termo aqui, ele tá na forma conservativa. Isso é só um nome, tá? Norma conservativa. É quando ele fica dentro do div. Eu já vou escrever em outra forma. Esse aqui, ó, é o termo de transporte difusivo. E esse é o nosso querido termo de fonte. No método de volumes finitos, nós vamos nos referir a esses termos, como é que fala sempre assim, tá? Eles vão ser sempre referidos assim, tem esse termo transiente, o termo convectivo, o termo difusivo, o termo de fonte. E essa equação que está projetada para vocês agora é precisamente talvez seja a equação principal que a gente vai trabalhar sobre ela, tá? Que é essa equação de transporte, o que a gente vai aprender com ela, depois ela serve para transportar momento linear, ela serve para transportar quantidades associadas à turbulência, ela serve para transportar temperatura, ela serve para transportar energia interna, ela serve para transportar entalpia. Toda a sabedoria que a gente vai ganhar relativa ao método numérico de solução dessa equação, ela vai ser herdada pela solução de todas as equações, basicamente, que a gente usa na modelagem dos problemas físicos em geral, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem que ficar esperto e dar uma olhada aqui nas principais características dela, tá? Então, vou fazer vários comentários. Dúvidas? Não. Comentário número 1. Olha lá. Então, eu vou pegar, eu vou desenvolver essa primeira, comentário 1 aqui. Vou pegar aquele termo lá, DDT, copy, mais div de rho, u, phi, e vou desenvolver esse cara. Ó, esse cara a gente vai desenvolver, na verdade, usando regra de produto, tá? Quando você usar a regra de produto, isso aqui fica assim. Ixi, deixa eu ver se eu vou ter choque ali. Pô. Isso vai ficar assim. Então, eu não vou nem andar aqui. Vou botar na frente. Regra de produto. A primeira lá vai ficar... Opa, desculpa. Vai ficar D... eu vou fazer assim. Rho, D phi dt, mais phi, D rho dt. Foi esse. Segundo termo. Esse aqui, ó. Aí, esse termo, eu vou ser esperto pra caramba, tá? O que que eu vou fazer com esse termo? Eu vou pegar assim... eu vou separar o φ, tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar φ que multiplica div de ρ, tá? O que que eu estou entendendo? Eu estou entendendo isso aqui como... se você pegar o div de um escalar, tá? Eu vou pegar um escalar aqui, vou chamar o escalar de A, vezes o vetor V. A identidade vetorial aqui, ela é assim. Ela é A div de V mais V escalar grade de A. A, não grifei, portanto, é um escalar, tá? Quem é que eu estou entendendo como vetor aqui nesta brincadeira, tá? O meu vetor eu estou entendendo como sendo ρ vezes U. Porque o escalar vezes um vetor, né? Dá um vetor. Então, isso aqui é ρ vezes U. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui agora vai ficar mais ρ, U, dot, grade, tá? E aí aparece uma coisa muito chique, muito legal. Se você pegar esses dois termos aqui, ó, e botar o φ em evidência, vai aparecer a equação da conservação da massa purinha, ó. Ela aparece sem ter que considerar que é incompressível ou nada. Ela aparece de um jeito assim muito legal. Então esse termo aqui a gente já sabe que é zero.
E só sobra o outro termo lá, que você pode botar o ρ em evidência. Se você botar o ρ em evidência, fica ρ que multiplica dφ dt mais o escalar grade de φ. Tá bom? Então, olha aqui o que vai rolar. Esse cidadão aqui você vai reconhecer como sendo a derivada material do φ. Isso quer dizer que a equação do transporte também pode ser escrita da seguinte maneira: ρ dφ dt igual a div de gama grade φ mais S. E por que que isso é interessante? O que que mudou? Obviamente, do ponto de vista matemático, mudou pouca coisa, né? Assim, as duas são exatas, não tem, elas são absolutamente equivalentes e tal. Mas a interpretação que a gente pode dar, e principalmente quando a gente olhar, isso pode ser usado sabiamente também da forma numérica. Tem métodos que vão preferir a equação nessa forma, e tem métodos que vão preferir a equação nesta forma aqui, tá? Então, quando a equação estiver nessa forma que eu coloquei aqui em cima, isso vai chamar a forma conservativa das equações, tá? E quando ela estiver nessa forma aqui, ela vai chamar, sei lá, a gente pode chamar isso aqui de forma lagrangiana ou não conservativa, mas eu prefiro chamar de forma lagrangiana. Tá? Por quê? Porque aqui ela está olhando para como a quantidade φ varia desde um referencial fixo na partícula material, tá? Porque aqui é a derivada material, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira observação. A equação é a mesma, então muitas vezes a equação chega aqui. Olha, uma observação, se você olhar para o teorema do transporte de Reynolds, quando você, né, sobre o teorema do transporte de Reynolds, se você reparar, tem o que ele diz, né? Ele fala que ddt, se você botar aqui ρφ dv, ele ficou como, né? Ele ficou a integral de dt de ρφ mais div de ρ u φ. Tudo isso dv. A gente acabou de ver que, no fundo, essa coisa aqui de dentro, ela pode ser escrita docemente como ρ dφ dt. dv. Eu gosto muito desta forma, e não teve, aqui não teve nenhuma hipótese restritiva, tá? Entre este passo e esse. Então, eu gosto muito dessa forma, porque você pode, assim, reescrever o teorema do transporte de Reynolds para uma grandeza que está escrita por unidade de volume, ou seja, ρ, φ, o φ é por unidade de volume, dv, é como se o teorema do transporte de Reynolds fosse uma regra para você passar a derivada para dentro da integral. E ela passa a derivada para dentro da integral, transformando a derivada que antes era, digamos assim, total, ordinária, no senso de que essa integral do volume aqui, né, como você já integrou no espaço, a única variável que sobra é o tempo, né? Então, na hora que você passa ela aqui para dentro, ela passa como sendo a derivada material, o ρ fica de fora, parecendo que é como se ele fosse meio constante assim, mas não é, né? É porque, na verdade, é essa particularidade aqui da equação da conservação da massa, né? Uma coisa muito bonita. Então, ou seja, isso aqui seria uma das versões do teorema do transporte de Reynolds. Aqui você pode até falar assim, ele transportou a derivada para dentro da integral, tá? E ele transporta desse jeito curioso, sem que haja aqui nenhuma hipótese de incompressibilidade ou de rho constante, nada disso. Dúvidas? Não, tá Não, eu bom. creio que não. Beleza, bom garoto. Então agora, ó, outra coisa. Então, essa equação permanente. Então agora eu vou trabalhar com ela aqui permanente. Permanente.
Olha, essa vai ser a equação que nós mais vamos trabalhar com ela, provavelmente. Então, como é que ela fica no regime permanente? Ela fica grade de ρ, u, φ, div mesmo, div de ρ, u, φ, é igual a div de lambda grade φ mais o termo de fonte de φ. Tá? Então, essa equação aqui em regime permanente, ela é muito importante para nós, tá? Porque ela traz dois termos que têm características muito diferentes, muito distintas, tá? Esse termo aqui, ele é um termo de, você vê que ele tem uma derivada primeira só, né? Ele é um termo de derivada primeira, tá? A gente acabou de ver, vamos supor aqui, essa derivada primeira, depois eu explico mais. Isso aqui é um termo hiperbólico. Por que ele é um termo hiperbólico? Porque quando você tem uma derivada primeira, significa que você só precisa, digamos assim, dar uma condição de contorno, tá? E essa condição de contorno, então, vai se propagar para todo o resto da solução. Ela vai influenciar todo o resto da solução. É como se você marcasse um ponto, desse o valor da função em um ponto, e o valor que você deu à função em um ponto vai influenciar o resultado daquela função em todos os outros pontos, tá bom? Olha, no caso específico de U constante, se U fosse uma constante, tá? Se U fosse uma constante, não precisa de U constante, nada. Não tem negócio de U constante, não, tá? O que a gente está vendo é o seguinte, se você aplicar essa coisa aqui nesse termo hiperbólico, ó, se você escrever aqui div de ρ, φ, na verdade, ρ, U, dot grade φ. Mas, aí vai vir uma coisa importante, que é quem? Π, que multiplica div de ρ, tá? Vamos lá na equação da continuidade? Cadê a nossa equação da continuidade linda? Vem cá, linda. Aqui, ó. Tá aqui ela. Tá vendo? Equação da continuidade aqui. Se o escoamento é permanente, dρ dt é zero. Se o escoamento permanente, dρ dt é zero. E div de ρu também é zero, né? Porque permanente é zero, aí sobrou zero, então div de ρu é zero no escoamento permanente. Então, se você vier aqui, ó, o div de ρu é zero no escoamento permanente, compressível ou não, né? Não tô fazendo hipótese de compressibilidade, certo? Então, o que sobrou? Portanto, a gente sobrou um negócio assim, ó, ρu dot grade φ é igual a zero, não. É esse termo lá. Ou seja, eu poderia escrever aquele termo lá. Por que eu estou fazendo esse mandrake aqui? Tá? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que esse termo aqui, ó, é muito a cara de um termo de uma onda que propaga na direção U. Tá? Ele é o U transportando o grade de φ. Se você tivesse uma equação que fosse só U dot grade de φ, né? Vou fazer uma observação aqui para você. Se você tivesse uma equação que fosse assim, ó, dφ dt, eu vou fazer ela 1D, mais ρ, vou tirar o ρ daqui, porque esse ρ estaria multiplicando a outra derivada, então ele ia sumir. Fosse assim, U que multiplica dφ dx igual a zero. Então, vamos supor que não tivesse o termo de difusão, não tivesse o termo de fonte, tá? Só tivesse esses dois termos aqui, ó. Só tivesse esse termo. No caso, cadê a nossa equação original? A gente traz também o termo transiente lá embaixo. É que eu estou querendo chamar a atenção aqui para uma coisa. Essa equação aqui, ela é muito curiosa. Ela é uma equação que é o seguinte: se a condição se o valor de φ no instante t igual a zero é assim, ó,
Isso aqui é x, isso aqui é φ. Então, eu falo, olha, que φ em t igual a zero é uma onda, assim. E se a equação que governa esse problema é esse, no tempo aqui é t igual a zero. Se você pegar o tempo t diferente de zero, então vou fazer uma linha aqui, ó, que seria tempo diferente de zero, tá? O φ seria igualzinho. A solução desse problema é o seguinte, o φ é o mesmo. Eu teria que recortar e colar essa curva aqui nessa outra ponta. É como se ela só tivesse transladado. Eu vou apagar aqui e vou só transladar ela. T igual a T1 maior que zero. Ela só vai transladar, ela só vai andar para cá com velocidade 1, tá? Então, esse aqui é um termo bem problemático, assim, não é que é problemático, eu não gosto de falar essas coisas, é assim, ele é um termo que transporta com o escoamento, ele preserva a forma, ele tem essa tendência, na verdade, ele é a solução da equação de onda mais pura de todas. Se você tivesse uma onda que andasse só em uma direção, que fosse linear, em um meio não difusivo, ela viajaria sim para todo sempre. Isso aqui é o ideal das comunicações. É a onda de rádio, você manda ela para o universo, ela não difunde, ela vai andar naquela direção para sempre, tá? Então, desde que você não tenha meio para difundi-la, né? Se tiver meio para difundir, ela vai ficar fraca, a difusão vai estragar e você vai perder aquela onda, tá? Então, esse primeiro termo aqui, o termo hiperbólico, ele é isso, é um termo que você diz como ele é no começo, e o que você disse no começo vai ser influente para todo o resto daquela solução, com o passar do tempo, tá? Esse outro termo aqui, ó, vou fazer de vermelho, que eu acho que ele combina mais com a cor vermelha, é o termo difusivo. Cara, olha só, o termo difusivo, ele tem uma derivada segunda, tá vendo? Suponha que o coeficiente de difusão seja uma constante, seja uma propriedade constante. Então, aquele termo seria assim, ó. Dívido grade é o Laplaciano de φ, tá? Olha, o que que acontece? Isso aqui é uma derivada segunda. Isso é uma derivada segunda. A derivada segunda, ela significa assim, em 1D, eu gosto sempre de reportar o problema 1D, porque lá em 1D, você sabe qual que é, você sabe resolver rápido as coisas, né? dφ dx. Vamos supor que fosse um problema só difusivo. Então, no problema que tem só o termo difusivo, né, o problema 1D é assim. Ora, quando você resolve este problema aqui, qual é a solução de um problema? Qual é a função que tem a segunda derivada nula? É a reta. Então, na verdade, isso aqui seria assim, φ de x é igual a um ax mais b é uma reta. E como é que, ou melhor, eu vou tirar o negócio de A e B, vou fazer C1x mais C2, tem duas constantes. Como é que a gente acha constantes? A gente tem que saber o valor de φ em x igual a, sei lá, x1, isso aqui tem que ter alguma informação sobre isso, e tem que ter informações, eu não vou escrever φ, porque pode ser das derivadas, tá? O que que eu preciso? Eu preciso de duas condições de contorno. Tá? Ou seja, vamos supor que você está resolvendo essa equação num domínio que vai desde zero até L. Tá? Isso aqui é o seu x. A solução, o jeito dessa reta não vai depender só do valor dela na posição x igual a zero ou só do valor dela na posição x igual a L. Ela depende dos dois. Se você mudar um ou outro, muda o valor da solução. Muda o tipo, a forma. Isso quer dizer o quê? A lição que a gente está ganhando aqui é a seguinte, olha, no termo difusivo, o valor as condições de contorno em todo o domínio, ao redor de todo o domínio, vão influenciar no valor da função. É diferente do termo hiperbólico. O termo hiperbólico, você só fala, isso é importante, o que está acontecendo em uma direção muito específica.
né? Inclusive, no problema natural, você simplesmente fala qual é dá uma condição de contorno e essa condição de contorno acaba influenciando todo o resto, tá? No problema difusivo, na parte difusiva, não. Você tem que dizer como que são as condições em todo o contorno, tá? Quando você soma tudo isso, gente, quando você soma tudo isso, você chega na seguinte situação. Imagina que você tem um problema que ele acontece num, sei lá, um canal convergente. Meu desenho de canal convergente vai ficar muito feio. Vou botar só um escoamento de canal aqui, assim. Tem um domínio assim, tá? E aí, eu vou te falar que isso aqui é uma parede sólida. Isso aqui também. E aí, eu vou te dizer que tem um escoamento que está entrando aqui. Tá? E aqui ele vai sair, né? Esse aqui é uma condição de saída. Porque a gente não tem tanta liberdade de dizer o que está acontecendo aqui. Eu posso dizer o que está, como o escoamento entra, e depois tentar inferir como ele sai. Ou dizer como ele sai e tentar descobrir como ele entra, mas forçar os dois é meio complicado, né? Mas o que esse a nossa equação está dizendo, né? Que é a equação div ou φ igual a div de gama grade φ mais uma fonte, tá? Φ, certo? Olha, a nossa equação, gente, ela tá dizendo basicamente que a solução do problema aqui dentro, né, como que esse escoamento vai se desenvolver aqui dentro, gente, eu sei que vai ter umas camadas limite, e a distribuição de φ aqui dentro desse escoamento, desse domínio, vai depender muito fortemente do que acontece nessa entrada. Esta condição de contorno, ela vai ter influência nesta direção específica de forma muito intensa, tá? E as condições de contorno em volta do escoamento vão ter muita influência, né, na outra direção. Então, o que eu quero dizer é que o problema de transporte, em função dele ter um termo convectivo, que tem uma característica, e o termo difusivo, que tem outra característica, né? Essa equação, ela é singularmente complexa, porque você precisa combinar técnicas que são apropriadas para a solução do problema hiperbólico com técnicas que são apropriadas para a solução do problema elíptico, tá? É, no mundo analítico, os problemas hiperbólicos são resolvidos com os métodos derivados do método das características. Nos problemas no mundo analítico, os problemas difusivos são resolvidos pelos métodos derivados da separação de variáveis, tá? E que vão gerar séries de Fourier e tal. Então, são coisas distintas, essencialmente distintas, tá bom? O nosso curso de métodos numéricos, na verdade, de volumes finitos, vai desenvolver as ferramentas para aproximar os termos difusivos e para aproximar os termos convectivos. Esta equação mais geral que nós colocamos cá em cima, ela é o arquétipo de todas das equações que nós vamos resolver, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for resolver o problema do calor, a equação do calor, o que é a equação do calor? É uma equação que só tem esse termo aqui. Essa é a equação do calor, tá? Quando eu quiser resolver o problema das equações de Navier-Stokes, as equações de Navier-Stokes, como é que elas são? Elas são assim. Em geral, eu gosto de escrever assim, ρ, du dt,
é igual a menos grade P mais mi laplaciano de U, mais uma força de campo, tá? Se você quiser, você pode reescrever isso aqui desse jeito, né? Que seria como? Seria assim, d dt de ρu mais div de ρu U, tá certo? É assim mesmo. É igual a menos grade P mais mi laplaciano de U mais G. E aí você vê todos, quando você olhar para nós, como é que foi a nossa equação de transporte, a nossa equação de transporte mais geral ali, ela é desse jeito, ó. O, ela é, na verdade, ρφ, né? É assim, né? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Agora eu fiquei com medo de ter escrito alguma coisa errada aqui. Ah, escrevi certo. ρφ, tá certo. Tá? ρφ mais divide ρu φ igual. Eu vou escrever assim, tá? Laplaciano de φ mais Sφ. Aqui eu falei que o lambda era constante, o gama era constante. Então a gente identifica os termos de forma assim muito, né? Está escrachado, olha lá. Né? Se você imaginar cada uma das componentes desse termo, então vai ficar desse jeitinho, né? Então a gente vai ter o φ aqui seria o U, esse é o termo transiente, o termo de transporte convectivo, o termo difusivo, um termo de fonte, e sobra só uma coisa a mais para a gente resolver, que é o termo de pressão, tá? O termo de pressão vai depender da gente compatibilizar essa equação com o princípio da conservação da massa. Observe que eu escrevi essa equação aqui, ela está incompressível, tá? Ainda que eu tenha botado o ρ aqui, eu sei que ela está incompressível por causa desse termo aqui. Esse termo só existe nessa forma para a equação incompressível. Se fosse compressível, ele era diferente, né? Ia aparecer mais gente aí. E com isso, pessoal, fazendo essa conexão com a equação de Navier-Stokes, eu quero terminar a aula, né? Querendo ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Professor, Oi, eu tenho mais uma, meio que é uma dúvida. É fala aí, porque, Léo, por pode exemplo, falar. é o Roberto, Ah, Roberto. quando a gente está na equação do transporte, do transporte. Uhum. Lá tem o termo transiente, o convectivo, difusivo. A minha dúvida é como é que eu vou identificar ele? Porque, por exemplo, tem algumas equações que pode ser que eu nunca tenha visto. O que identifica o termo convectivo, o termo difusivo é a ordem desses termos? Por exemplo, é o Laplaciano que identifica que é o termo É, difusivo. É é o o Laplaciano que gradiente. é isso. Os- Não, olha, é simples, o Roberto, tá? O que que você tem o que você tem que ter? O termo difusivo. A sua pergunta foi excelente. O que que identifica ele? Ele tem que ser isso aqui. Se não for, se você não conseguir escrever desse jeito aqui, não é o termo difusivo. É lógico que esse cara pode ser diferente e esse aqui pode ser diferente. Esse aqui pode ser assim, né? Div de, sei lá, mi grade de U. Problema nenhum. Não, grade aqui eu vou botar, sabe o quê? Sim, ó, vorticidade. Tá? Pode. Esse aqui é claramente um termo difusivo. Esse aqui seria o coeficiente de difusão de vorticidade, aqui, porque esse cara que está aqui, a vorticidade. Tem que ser assim. É lógico que se você dá uma mexida, se o lambda, se esse cara é constante, ele muda e vira um Laplaciano. Mas observe que não importa o fato dele ser um Laplaciano. Você pode escrever, essa aqui continua sendo equivalente a essa. Então, quando tem uma constante vezes um Laplaciano, ele é claramente um termo difusivo, tá? O termo convectivo, ele sempre vai, bicho, não tem para onde correr. Você tem que conseguir escrever ele assim.
E pode ser diferente. Mas o que importa no termo convectivo? E pode ser assim, e aí ele ainda pode ser assim, né? Tá? Neste caso específico aqui, a gente precisava que A fosse uma constante. Tá bom? Tudo isso são termos convectivos. Como é que você identifica ele? Cara, tem lá uma derivada primeira, é só o gradiente, mas ela está sendo transportada na direção de algum vetor. Aquele vetor é a direção deste termo convectivo. Às vezes o vetor é o campo de velocidade, se você está no escoamento, às vezes é uma coisa diferente, tá? Mas ele é a direção distinta, bem definida do transporte daquele termo lá, tá? É a direção em que você projeta o gradiente. Beleza? Saquei. Esse aqui foi o convectivo. Ou advectivo, tá? Honestamente, eu gostaria de chamar isso de advectivo, mas o livro de vocês não faz isso, então, tá? O resto é o resto. O transiente é a derivada ordinária em relação ao tempo, não tem como, né? Se tem, tá lá. E a fonte, velho, a fonte é tudo que sobrou. Agora, essa fonte é complicada. Se ela tiver muitas derivadas lá dentro, aí são outros termos de outras ordens que vamos supor que minha equação tem uma derivada terceira, vou botar isso lá na fonte. Ih, rapaz, isso pode ser um mau negócio para você, entendeu? Aí a gente vai, um negócio um pouco mais avançado quando tem derivadas de alta ordem, tá? Mas, por enquanto, é isso aí. E a fonte são só as forças. É porque eu não sei se eu estou confundindo, mas as fontes são as forças de campo. A fonte, isso são as forças de campo quando você estiver trabalhando com a equação de Navier-Stokes, né? Então, quando você estiver trabalhando com as equações de Navier-Stokes, quem são as fontes? Pode ser a força de gravidade. Cara, eu identifiquei um erro grotesco no livro de vocês. Na seção 2.1.3, ele fala que a força de gravidade é uma força de superfície, mas, bicho, me dá uma vontade de, sabe, explodir. Não dá nada a ver, tá? A força de gravidade é claramente uma força de campo ou uma força de corpo, é uma body force, tá bom? E ela tem que estar, como é que fala? Ela é um termo de força. Outras forças de campo, às vezes aparece força centrífuga, força de Coriolis, forças eletromagnéticas, força de Van der Waals, se você estiver trabalhando em escala muito pequena, tá certo? Então, você vai ter todos esses termos que você pode agrupar, que em geral, Roberto, presta atenção, são algébricos, não tem derivadas dentro deles, tá? Aí esses termos você bota lá na coisa, nas forças de campo. Saquei, obrigado, professor. Falou. Mais dúvidas aí, pessoal? Gente, se não tem dúvidas, eu vou parar a projeção e vou Eu tenho parar. mais uma, professor. Ué, Mas então só que fala. é porque eu pensei que alguém ia ter mais. Eu tenho mais uma porque eu acho que o senhor não chegou a abordar. É porque no livro ele fala de uma segunda viscosidade, quando ele vai falar das equações de momento. Eu estou até procurando aqui a página. Não precisa procurar a página, não. É porque eu não sei que segunda viscosidade era aquela que. Eu não, ele não, como ele não identificou como uma cinemática, eu não assumi que era E aquela. não é a cinemática, é o segundo coeficiente de viscosidade de um fluido, tá? Já vi que a aula vai ficar mais longa. Olha aqui, vou te explicar isso aqui. Olha que legal é esse bagulho, tá? Cara, como é que a gente faz as equações de Navier-Stokes? Você faz o nosso U, pega lá o sistema de partículas, e o que que diz? O que que são as equações de Navier-Stokes? Qual é o princípio físico? O princípio físico é muito, muito simples. Ele é a taxa de variação do momento linear, não sei porque eu grifei ali, né? Da quantidade de movimento, é igual ao quê? Ao somatório
das forças externas que atuam sobre esse conjunto aqui, ó, sobre isso aqui é a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton tem que pegar o momento linear, e quem é o momento linear daquele cara lá? É a integral no volume de ρ u dv. Note bem, ρ dv é dm vezes u é o momento linear. Pronto, botou o momento linear, já viu tudo. Vai aparecer aqui o transporte de Reynolds. E as forças? Cara, aí tem na física, desde o Física 1 até o Física 1000, quando você estiver trabalhando com força, você tem que sempre se perguntar quem é que faz força, tá? Se você pensa em força, você tem que perguntar isso. Então, tem uma força que é fácil aqui, que trabalha nesse cara, que é a força, tem assim, as forças de corpo ou potenciais de campo, tá? Eu vou chamar assim. Quem são? Aí são as que dependem da massa, a gravidade. Quem é que faz a força gravitacional? O planeta Terra, o corpo gravitacional. Tem aí isso que está acontecendo na presença do campo gravitacional, e o campo gravitacional puxa todas as partículas deste cara aqui. Tá? Se isso aqui fosse um material ionizado, tivesse um campo magnético aqui, ou um campo elétrico, ele ia puxar também, tá certo? Então tem essas forças de campo. Quem que faz? Ou o campo que faz. E tem umas outras forças, que são as forças de superfície. Quem são as forças de superfície? Quem que faz a força de superfície? O fluido que está fora desse domínio que eu fiz aqui. Todo fluido que está fora, ele encosta no domínio e ele puxa para lá, puxa para cá, ele empurra e ele faz esse negócio, tá? Então, na hora que você vai pegar essas forças aqui, como é que a gente diz as forças de campo? A gente integra no volume ou vezes a força por unidade de massa. Porque todas as forças de campo podem ser escritas em termos de uma aceleração. Tem aceleração de Coriolis, tem aceleração centrípeta, tem aceleração do campo gravitacional. A aceleração nada mais é, quando ela é gerada por um campo, do que uma força por unidade de massa. Então, eu pego ρ vezes... Agora, e esse outro aqui? Esse outro aqui é cabuloso. Esse aqui, você tem que ir lá na interface e você vai ver como ela acontece só na interface, tá? A gente parametriza ela por uma força por unidade de superfície, que também é chamada de tensão, tá? Então, você tem que pegar, isso aqui estava lá o seu corpo, isso aqui é a superfície do corpo, você calcula a tensão, a força por unidade de superfície. Como é que você calcula ela? Integrando na superfície. Força por unidade de superfície. ds. Tem um teorema aí, Roberto, você me desculpa, isso eu não vou poder deduzir isso aqui é uma aula. Mas que é importante, chama o teorema de Cauchy. Tá? Teorema de Cauchy faz isso aqui. E aí você escreve todo esse negócio. Tá indo longe, eu sei, mas eu prometo que eu chego no lugar em 5 ou 6 minutos, tá? Olha o que vai acontecer. Na hora que você junta tudo, que você junta o teorema do transporte de Reynolds e faz todas as contas, você vai chegar nessa coisa aqui, ó, ρ deu dt. Esse aqui ficou de graça, né? Esse ρ deu dt ficou de graça, porque olha só, você aplicou o teorema do transporte de Reynolds aqui, ó, né? Esse P vai estar na derivada. O teorema de transporte de Reynolds é uma forma de botar a derivada para dentro, só que ele bota ela como sendo derivada material e o ρ fica de fora. Então já está aqui, tá? Do outro lado vai aparecer quem? Do outro lado vai aparecer as... Como é que fala? Vão aparecer as forças de campo, que vai ser então o Roger, e vai aparecer esse outro cara aqui. Você vai ter que tomar o teorema da divergência. Quando você tomar o teorema da divergência disso aqui, essa integral de S, n escalar sigma, onde sigma é o tensor de tensões de Cauchy, ds, você tomou o teorema da divergência, isso aqui fica div de sigma. dv. Esse aqui é o teorema da divergência para um tensor. Então vai aparecer aqui mais
de sigma. Então, aqui, isso aqui é a equação de Cauchy, a equação do movimento, super importante. Esse sigma aqui é o tensor de tensões. O sigma depende do material. Na verdade, essa equação vale para sólido, para líquido, para coisa que é sólida e líquida ao mesmo tempo, vale para qualquer material contínuo. Então, o sigma, ele depende do material. Quando o Newton foi lá e fez o experimento dele, puxou uma coisa com velocidade de U constante. Como é que era o experimento do Newton? Ele puxava uma placa com velocidade de U constante, aqui era um fundo sólido, isso aqui estava cheio de líquido, ele reparava que isso aqui era uma distância H, ele reparava que a força que ele tinha que fazer era proporcional à velocidade que ele tinha que fazer, inversamente proporcional ao H. Ou seja, ele tinha que fazer tanto, e obviamente era também quanto maior fosse a placa, maior era a força. Então ele aumentava a velocidade, era mais força, aumentava a área, logicamente era mais força, e diminuía o H também era mais força, né? Então, esse aqui é uma lei empírica. O que o Newton sacou é que a força dividida pela área era proporcional a U sobre H, trocando em miúdos que a tensão de cisalhamento era proporcional à taxa de deformação. U vezes U dividido por H é chamado de taxa de deformação. E aí ele transformou essa lei aqui, né? E essa taxa de deformação, desculpa, é a mesma coisa que du, dy, né? Se isso aqui é uma reta, é o próprio du, dy. Então, ele chegou numa lei, ele falou, vou transformar isso, vou falar que tá, essa constante de proporcionalidade é mi du, dy. Isso aqui seria um tal que acontece no plano y na direção x, é um tal yx, tá? Ó, muito bem. O que acontece aqui? Isso aqui é uma lei 1D, só que o fluido pode escoar em 3D. Quando você vai passar essa lei de 1D para 3D, pensando só nas tensões de cisalhamento, tá? Esse negócio é o seguinte, a conclusão é que a tensão é proporcional à taxa de deformação. Então, você tem que fazer isso aqui proporcional ao tensor taxa de deformação. Fica parecendo, esse du dy parece um grade de U. Só que o problema é que o grade de U, ele depende do seu sistema de coordenadas. Na verdade, se você medir o grade de U nesse sistema de coordenadas x, y e z, ou se você medir o grade de U em outro sistema de coordenada, que eu vou colocar aqui agora, opa, Ctrl Z. Olha o que eu vou mudar, x, y e z. Está vendo que eu estou olhando o meu sistema de coordenada de um espelho? Se você fizer as contas com o grade de U desse jeito, e se você fizer as contas com o grade de U usando um sistema de coordenada desse jeito, ainda que a tensão de cisalhamento seja um vetor nessa... A tensão de cisalhamento vai ser vamos supor que a tensão de cisalhamento é um vetor nessa direção. Aí você fala que, digamos assim, a tensão de cisalhamento é mi vezes grade de U. Se você mudar o seu sistema de coordenada para um que é visto do espelho, ele vai mudar a direção da sua tensão de cisalhamento. Isso é um problema do cálculo, tá? É porque o grade de U, ele é meio que dependente do sistema de coordenadas. E para tirar essa dependência, você tem que você pode pegar só a parte simétrica dele. Se você pegar só a parte simétrica do grade de U, ou seja, se você construir um tensor que é simétrico, então não importa se você faz essa transformação, a tensão vai dar sempre na mesma direção, tá? E ainda tem uma outra, então aí o cara vai lá e olha, já sei, esse tensor aqui é chamado de T. E é Mi.
Então, perdão, vai fazer a mesma coisa. Você vai falar assim, a sua tensão de cisalhamento é proporcional a D. É a mesma coisa que ele estava dizendo aqui, ó. Só que em 3D você tem que tomar cuidado. Você não pode pegar toda a taxa de cisalhamento, todo o gradiente de velocidade. Você tem que pegar só a parte que é simétrica, porque senão ele fica dependendo da direção, Roberto. Isso é um problema. E não pode depender da direção, porque o material não sabe como que você ordenou o sistema de cabeça para baixo. A tensão tem que dar sempre no mesmo lugar. E aí você tem que multiplicar por uma constante para virar, né, para a proporcionalidade virar uma coisa certa, assim. Só que aí tem um problema. Aqui a gente, como botou esse 2 aqui, esse meio aqui, para recuperar a lei original do Newton, só por causa disso, a gente bota um 2 aqui. Tá? No fundo, e aí é o seguinte, o que eu estou procurando escrever aqui é a forma mais geral possível, de dependência entre um tensor de tensões e as derivadas do vetor velocidade, e que não dependa da orientação do sistema de coordenadas. Então, quando a gente está fazendo cálculo para fazer isso, a gente ainda descobre que falta um cara, que na verdade existem derivadas do sistema de coordenadas que podem acontecer na direção do traço. O traço é os elementos da diagonal, a soma dos elementos da diagonal de uma matriz. Então, se você pegar esse termo aqui, ó, é como se fosse assim, tem o termo du dx, tem o termo du dy, tem o termo o dv dy e o dw dz, tá? Na verdade, essas derivadas aqui, elas também têm viscosidade. O que acontece com essa viscosidade é o seguinte, essa viscosidade que a gente está vendo aqui do Newton, ela é uma viscosidade exclusiva de cisalhamento. Ou seja, é um plano escorregando sobre o outro, tá? Só que quando você pega os termos associados ao div de U, o que que é isso? É como se você pegasse um bloco que está assim, ó, uma quantidade de fluido que está nessa direção, e aí você fizesse ela escoar por um canal convergente, e quando você faz ele escoar por um canal convergente, se ele é incompressível, ele tem que esticar muito assim, ou seja, ele sofreu nessa direção aqui um du dx, mas ele sofreu nessa direção aqui um dv dy. E ele resiste a este movimento. Então, se ele resiste, ou seja, o esforço que você tem que fazer para fazer esse processo nele aí, tá certo? Que é o de esticar nessa direção U e ele vir na direção V, você também gasta tensão para fazer isso. E no fluido newtoniano, a tensão é proporcional a esse negócio. Ela é proporcional, tem uma viscosidade. Então, esses termos aqui, du, dv e, em geral, dw, dz, assim, ó, du, dx, dv, dy, dw, dz, que são aparecendo no div de u, né? São os componentes do div de u, tem que multiplicar pelo i para dar um tensor, e aí você tem que somar por uma viscosidade, sei lá, lambda. Então, quer dizer que o fluido, em sólidos a gente faz isso tão naturalmente, eu não sei por que a gente não faz em fluidos. Em sólidos, isso aqui são os coeficientes de Lamé do sólido. Entendeu? Aqui também. Então, aqui a gente tem uma viscosidade, que seria um primeiro coeficiente de Lamé, e uma segunda viscosidade, que tem um segundo coeficiente de Lamé, ou um segundo coeficiente de viscosidade. Um segundo coeficiente de viscosidade. Tá? Cara, para fechar, e aí eu estou dando macro direções, porque isso aqui não é um curso de dinâmica dos fluidos, tá? Mas se você tiver no equilíbrio termodinâmico, esse segundo coeficiente de viscosidade também é chamado de viscosidade de Stokes, tá?
Se você tiver um equilíbrio termodinâmico, quando você pega o tensor de tensões sigma, você sempre pode dividir o tensor de tensões em duas partes. Uma parte que são as tensões mecânicas, que ficam sempre na diagonal, por isso que eu estou multiplicando pelo tensor identidade. Esse I aqui eu estou supondo que todo mundo sabe quem é. É o 100,010,001, tá? Então, é só os elementos da diagonal. Mais uma parte que são as tensões de cisalhamento, são as deviatóricas, que não fazem pressão. Não faz pressão. Mas não fazer pressão não significa que não tenha tensões nessas direções normais. Elas vão aparecer, só que nessa situação específica aqui, tá? O que vai acontecer? Se ele não faz pressão, significa que o traço dele é, ou seja, quando você soma todos os elementos da diagonal, isso dá nulo, isso dá zero. Para o traço dar nulo, quando você tomar o traço disso aqui, eu prometo, tá? Muito embora eu não esteja fazendo, que aquilo vai dar assim, 2μ mais 3 lambda é igual a zero. Isso aqui, ó, é o traço disso aqui. Na verdade, vai dar isso, para ser preciso, vezes o dividido. Tá? E eu quero que isso dê zero. Então, se o div de U for zero, não tem problema. O escoamento é incompressível. Quando o div de U é zero, o segundo coeficiente de Lamé não vai entrar na parada, porque o div de U é zero. Agora, se o escoamento for compressível, então esse cara tem que ser zero. Isso vai dizer que o lambda é igual a 2μ menos sobre 3. Isso aqui é o limite estoquesiano do fluido e a sua equação de fluido newtoniano seria assim, o deu dt menos grade P, que é toda a pressão, mais aqui ia ficar um termo que é assim, ó, div de 2μ d menos 2/3 de μ div de U vezes I. Mais Rogê. Isso aqui é a equação de Navier-Stokes, digamos assim, para o escoamento compressível. Este aqui, ó, é o segundo coeficiente de viscosidade. Ele só faz sentido quando o escoamento é incompressível. E ele está associado a, como é que fala, as tensões que você precisa promover no fluido para que ele sofra um estiramento quando sujeito a um escoamento que não é cisalhante, e sim extensional, entendeu? Mas essas tensões elas só fazem sentido num escoamento compressível, porque no incompressível a conservação da massa é responsável por enfiar o fluido lá dentro e por esticar. Agora, no escoamento compressível, você precisa gastar trabalho para esticar ele numa direção e para comprimir na outra, mesmo conservando a massa. Há muito que se diga do segundo coeficiente de viscosidade. É um tema que tem até hoje gente que estuda isso para querer medir isso. Tem como medir situações em que ele não é igual a 2/3 de μ, você precisa estar fora do equilíbrio termodinâmico. Ou seja, seu escoamento tem que ser muito rápido, sofrer variações muito rápidas, como, por exemplo, o que acontece dentro de um pistão de automóvel. Tá? E aí você pode ter desvios da lei newtoniana clássica, que seria o fluido. Esse aqui seria um fluido, fica bonito, newtoniano e stokesiano. E a gente começou mal o nosso curso, porque já são 11h58. E eu queria ter terminado meia hora atrás.
Mas adorei falar disso aqui, Roberto. Foi ótimo, cara. Obrigado, professor, por ter tirado dúvida. Desculpa aí também pelo. Não, foi ótimo, foi ótimo. Vamos tentar fazer todo dia, tá? Lembrando que nem de longe eu tirei sua dúvida, eu só lancei mais dúvidas e te trouxe alguma luz sobre onde procurar as coisas, sobre nomes, a origem, mas tem muita coisa obscura aqui, eu tenho certeza. A minha intenção não foi esclarecer no rabo da palavra, como diria Guimarães Rosa, foi só lançar mais dúvidas para que você possa sozinho buscar a solução dos seus problemas depois. Vou Sim, parar a claro. gravação. Diga. Não, era só para confirmar que exatamente era mais porque eu fiquei com curiosidade, justamente porque o livro fala que, como não se sabe muito sobre isso, porque tem poucos efeitos, aí eu fiquei curioso. E eu acho que eu lembro que o professor de fluidos, o André, falou um pouco disso, eu já conversei com ele, alguma coisa assim. É isso aí. Eu só não lembrava. Obrigado. Tem coisa assim. Coisa assim. Parando a É. gravação.